Boa tarde, meu nome é Felipe, bem-vindos ao meu canal Turismo em Brasil. Eu gostaria de convidá-los a subscrever, siga-me no Twitter, Facebook e no Instagram. Não esqueça, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, fique à vontade em deixar o comentário e fazer sua pergunta. Vamos recomeçar. Imediatamente após o homicídio, o povo reagiu, assassinou todos os Kanesh, em razão da estima popular de que desfrutavam os Bentivoglio naquele tempo. Era tamanha essa estima que, não restando em Bolonha pessoa alguma da família que pudesse governar o estado depois da morte de Aníbale, e havendo indícios de que Florença vivia um descendente dos Bentivoglio, que até então se supunha ser filho de um ferreiro, vieram os bolonheses buscá-lo em Florença para lhe entregar o governo daquela cidade, que foi governada por ele até que Messer Giovanni chegasse à idade apropriada ao governo. Concluo, portanto, que um príncipe deve ter em pouca conta as conspirações enquanto o povo lhe for favorável, mas quando este se tornar seu inimigo ou lhe tiver ódio, deverá temer todas as coisas e todo o mundo. Os estados organizados e princípios sábios têm aplicado toda a diligência, tanto em não exasperar os grandes como em satisfazer o povo e fazê-lo contente, porque esta é uma das principais funções que cabem a um príncipe. Dentre os reinos bem governados e bem organizados dos nossos tempos, conta-se a França, onde se encontram inúmeras instituições boas, das quais depende a liberdade e a segurança do rei. A principal delas é o parlamento e a sua autoridade, pois quem organizou aquele reino, conhecendo as ambições e a insolência dos poderosos, e por um lado julgando necessário pôr-lhes um freio para corrigi-los, e por outro lado, conhecendo o ódio da universalidade contra os grandes devido ao medo que esses lhe inspiravam, e pretendendo protegê-la, não quis que essa preocupação específica recaísse sobre o rei, a fim de poupá-lo de ser acusado pelos grandes de proteger o povo, de ser acusado pelo povo de favorecer os grandes. Por isso, instituiu um terceiro juiz com a função de controlar os grandes e favorecer os pequenos, sem comprometer o rei. Não poderia essa instituição ser melhor, nem mais prudente, sendo ela a maior razão de segurança do rei e do reino. Daí se pôde extrair uma outra observação, de que os príncipes devem fazer outros, aplicar as punições e eles próprios concederem as graças. Novamente, concluo que um príncipe deve valorizar os grandes, mas não se fazer odiar pelo povo. Considerando a vida e a morte de alguns imperadores romanos, poder-se-ia ter a impressão de que representassem exemplos contrários à minha opinião, visto que alguns, não obstante terem sempre vivido exemplarmente e mostrado grande força de ânimo, perderam o império e até foram assassinados por pessoas próximas que os traíram. No entanto, a fim de responder a essas objeções, discutirei as qualidades de alguns imperadores, mostrando as razões de sua ruína, que não contradizem as que apontei. Também examinarei as coisas que parecem notáveis a quem lê os fatos daqueles tempos, restringindo-se a imperadores que governaram a partir de Marco, o filósofo, até Máximo, ou seja, Marco Cômodo, seu filho, Pertinax, Juliano, Severo, Antônio Carala, seu filho, Macrino, Heliogábalo, Alexandre e Macino. Em primeiro lugar, é preciso notar que, quanto os demais principados, basta lutar contra a ambição dos grandes e a insolência do povo. Os imperadores romanos tinham uma terceira dificuldade a enfrentar: a crueldade e a ganância dos soldados. Isto era tão difícil que se constituiu na razão da ruína de muitos, sendo difícil satisfazer simultaneamente os soldados e o povo, que o povo amava a tranquilidade e por isso amava os príncipes moderados, enquanto os soldados amavam o príncipe de índole militar, e que fosse insolente, cruel e rapace, coisas que queriam que ele utilizasse contra o povo, para poder ter o soldo dobrado e desafogar em sua avareza e crueldade. Essas coisas fizeram com que aqueles imperadores, que por natureza ou por arte não tinham reputação suficiente para manter um e outro sob controle, se arruinasse. A maioria deles, sobretudo, os novos que ascendiam ao principado, sentiam a dificuldade desses dois humores. Preferia satisfazer os soldados, não se importando de injuriar o povo. Tal decisão era necessária porque, não podendo os príncipes deixar de ser odiados por alguém, devem em princípio esforçar-se para não serem odiados pela comunidade.
e quando não o consegue, deve se empenhar com todo o empenho para evitar o ódio das comunidades mais poderosas. Assim, os imperadores, que por serem novos, tinham necessidade de favores extraordinários, inclinavam-se mais para os soldados que para o povo, e que lhes resultava útil ou não, conforme soubesse ou não manter sua reputação livre diante deles. Por esses motivos é que Marco, Pertinax e Alexandre, todos devido à modéstia, amantes da justiça e inimigos da crueldade, humanos e benevolentes, tiveram todos, exceção de Marco, um triste fim. Somente Marco viveu e morreu honradíssimo, porque chegara ao poder e júri hereditário, sem precisar ser reconhecido nem pelos soldados nem pelo povo. Além disso, sendo portador de muitas virtudes, que o tornavam venerando, manteve sempre, enquanto viveu, ambas as partes dentro dos limites, jamais tendo sido odiado nem desprezado. Pertinax também, feito imperador, contra a vontade do soldado, que se haviam habituado a viver desgradadamente sob o governo de Cômodo, e não podiam suportar aquela vida honesta a qual Pertinax pretendia convertê-los. Atraiu seu ódio, e esse ódio, somado ao desprezo, tê-los atraiu seu ódio, e esse ódio, somado ao desprezo por ele ser velho, arruinou desde o início a sua administração. Aqui se deve notar que o ódio é provocado tanto pelas boas quanto pelas más ações. No entanto, como disse acima, se um príncipe quiser manter-se no poder, frequentemente será forçado a não ser bom, pois quando é corrupta aquela comunidade, seja ela o povo, os soldados ou os grandes, da qual julgues ter necessidade para conservar-te no poder, convém-te atender ao seu humor para satisfazê-la. Então as boas obras poderão ser prejudiciais. Mas voltando a Alexandre, ele foi de tamanha bondade que entre os outros louvores que lhe são atribuídos, conta-se que durante seus 14 anos de governo, jamais se executou alguém sem processo. Contudo, sentido como efeminado e homem que se deixava dominar pela mãe, caiu por isso em desprezo. Seu exército conspirou contra ele e o massacrou. Examinando agora, por outro lado, as qualidades de Cômoro, de Severo, de Antônio Caracalla e de Massimino, veremos que foram muito cruéis e rapazes, e para situar os soldados não pouparam nenhum tipo de injúria que pudesse cometer contra o povo. Todos, exceto Severo, tiveram um triste fim. Severo tinha tanta virtude que, conservando a amizade dos soldados, pôde sempre reinar com tranquilidade, ainda que taxando o povo de impostos, porque sua virtude tornava tão admirável o conceito dos soldados e do povo, que este permanecia atônito, estupefato, e aqueles reverentes e satisfeitos. Depois continuaremos. Se gostou, deixa o like, me siga no Instagram e no Facebook, subscreva no canal. Tenha uma excelente semana. Muito obrigado, uma boa tarde.